Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Orlando. Pessoal, eu vou deixar essa parte gravada aqui para vocês acompanharem aí, referente à nossa aula do Dreamweaver de hoje, onde eu vou fazer uma revisão aí sobre o conteúdo passado na semana passada, para alguns alunos aí que não participaram da aula, tá? Hoje eu não vou estar presente com vocês, deixei aqui então uma atividade para a gente estar realizando, e também aí, então, no caso, a nossa revisãozinha aí, tá bom? Ao final, a gente vai ter uma atividade aí que eu vou deixar para vocês. Bom, eu estou gravando aqui um áudio, mas também vou estar acompanhando com vocês em texto. Caso algum aluno aí esteja sem fone de ouvido ou a máquina não esteja com áudio configurado, você vai poder acompanhar o texto aqui. Vou deixar a tela pausada aqui em alguns momentos para vocês poderem entender o que está acontecendo, tá bom? Então, lembrando, né, a gente vai aí está usando o programa Dreamweaver. Para quem não assistiu a aula passada, então, não viu como o programa funciona, como a gente abre o programa, eu vou refazer uma parte desse processo agora, e aí, em seguida, eu falo de algumas ferramentas do programa, tá bom? Qualquer coisa aí que vocês tiverem no computador de vocês, de repente o programa Dreamweaver não esteja instalado, ou algo desse tipo, eu peço que você acompanhe com o colega, ou peça ajuda para o colega, para ele ver aí se o programa está instalado. Se ele participou da aula passada, ele vai conseguir abrir o programa direitinho. Eu vou mostrar aqui a tela para vocês. Vocês vão ver aí se vocês vão conseguir chegar nessa tela para a gente ter a atividade, tá bom? Então, é importante que antes de você estar realizando aí as operações que vem a seguir, você realmente consiga abrir o programa. Então, se você não abriu, pausa o vídeo aí, né? Para que você chame o seu colega do lado e ele te oriente aí para você abrir o programa. Caso o seu computador realmente não esteja com o programa, eu vou pedir que hoje você participe da aula assistindo com o seu colega ao lado. Tudo bem? Então, vamos começar. A gente vai fazer o seguinte, ó, para quem não participou da aula passada, vamos falar um pouquinho sobre o Dreamweaver, tá bom? Sobre o programa, ok? Nós tivemos aí algumas aulas relacionadas a HTML, correto? Que são os códigos, são as tags que a gente utiliza para poder fazer um documento para a web, né? Para poder mandar um documento para a internet, esse documento ser exibido aí nos navegadores. Como que esses documentos são feitos, né? Na realidade, a gente utiliza aí a forma de criar documentos. Deixa eu pausar aqui, esconder aqui. Vamos lá. Então, na verdade, assim, a gente utiliza, né, tags, né, são marcações que a gente utiliza para poder colocar aí conteúdo para emitir um arquivo na web, no navegador. Essas tags, né, esses comandos, são códigos que a gente vai utilizar para poder fazer aí a estruturação do arquivo. Então, quando a gente coloca um texto, uma imagem, né, quando a gente coloca um título, uma cor, na realidade, isso vai através de marcações aí. Para a gente ver aqui um exemplo dessa situação, é isso aqui. Por exemplo, eu quero exibir um texto, simplesmente bom dia. Esse texto, ou ele deveria ir dentro de um parágrafo em HTML, correto? Teria que ir desta forma, ou eu poderia colocar ele através de uma outra tag, que seria uma tag de título, que nós chamamos de headline, que no caso seria a tag H1, caso eu queira colocar uma letra maior, tá bom? Então, eu colocaria assim, bom dia. Então, a diferença aqui é que no primeiro caso aqui eu estou usando a tag de parágrafo, e nesse último caso aqui eu estou usando a tag de título mesmo, que seria o H1. Então, é desta forma que nós podemos colocar conteúdos dentro de um documento HTML, que seria um documento para web. Isso aqui a gente chama de marcação, ok? Isso aqui a gente vai chamar de tag, né? Então, aqui eu tenho uma tag, aqui eu tenho uma outra tag, e assim vai. Ou seja, nós temos várias tags dentro do
padrão HTML. Tá? O que ocorre com o Dreamweaver? O Dreamweaver é uma IDE, é um programa, certo? Um framework que ele vai permitir a gente fazer isso de uma forma mais simples, ou seja, eu vou poder criar um documento, eu vou poder criar um arquivo para a web, né, uma página da internet, sem ter eu a necessidade de inserir muitos códigos em HTML ou CSS. Eu digo eu como a pessoa que estaria operando ali, criando o arquivo. Quem vai fazer isso é o programa, ele vai inserindo automaticamente essas tags, né, esses códigos para nós. Assim que eu abrir o programa, eu vou mostrar isso para vocês, vou relembrar então desse processo que eu estou falando aqui, tá bom? Então, eu vou descer aqui um pouquinho para que a gente então passe a abrir o programa. Então, nós vamos abrir o programa e vamos ver um pouco sobre a tela dele. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou minimizar aqui para vocês verem que eu estou com a minha tela limpa aqui, ó. Eu vou clicar no meu botão iniciar, todos os aplicativos, e aí o programa Dreamweaver, ele faz parte do pacote da Adobe, então ele está lá na letra A do nosso menu iniciar do Windows, certo? E aqui eu tenho então a opção chamada Adobe Master Collection. É, na verdade, uma pasta onde eu tenho vários programas da Adobe, e aí aqui na listinha eu vou encontrar o Adobe Dreamweaver CS5, tá certo? Eu vou clicar no programa. Pessoal, essa aula vai ser rápida, tá? Eu não vou estender essa aula, porque vocês vão poder pausar, vão poder acompanhar aí, voltar, para que vocês possam fazer a parte prática, tá bom? Então, não vai ser uma aula de meia hora, uma hora, pelo menos eu pretendo não prolongar, tá bom? Gente, ó, o programa está aberto, essa é a tela do Dreamweaver, ele oferece vários recursos, então eu tenho várias opções, mas por ser uma aula inicial, e para a gente ir direto para a prática, eu vou pular, então, a apresentação mais detalhada do programa, tá bom? Então, com o programa aberto aqui, eu poderia estar, já que no menu iniciar, iniciando a definição de sites, eu não fiz essa parte na aula passada, então o que nós fizemos foi iniciar um documento novo dentro do padrão HTML. Então, no meu lado esquerdo aqui, eu posso abrir um site que eu estou trabalhando, né? Abrir uma aplicação que eu tenha, tá bom? A opção do meio é a que nós vamos usar, eu vou criar um novo documento, e aí se vocês observarem, o Dreamweaver não trabalha apenas com HTML e CSS, eu também poderia criar um arquivo em formato JavaScript, no formato PHP, CodeFusion, XML, por aí vai, tá bom? E ele também me oferece aqui alguns modelos, né, que eu posso estar utilizando aqui como referência. No nosso caso, aqui na área central, a gente vai escolher criar um novo HTML. Ele abriu para mim já, quando eu cliquei no criar novo HTML, e se a sua tela estiver um pouco diferente da minha, não ache estranho, é por conta disso. Ó. Então, eu vou chamar aqui o bloco de texto, para que quem não está com áudio poder entender o que eu estou fazendo, tá bom, gente? Então, vamos lá. Ó. Eu vou colocar aqui, ó, para abrir o programa, né? Então, clicar no botão iniciar, tá bom? Iniciar, aí seguir aqui os passos, eu deixei um passo aqui embaixo, ó, iniciar, e aí a gente vai lá preparando aqui, iniciar, e aqui na pastinha do Adobe Master Collection, a gente vai abrir ele, tá bom? Então, iniciar, cadê? Tá, vou colocar aqui, pessoal. Isso aqui é para quem não está ouvindo o áudio, tá, gente? Então, vamos lá, ó. Abrindo o programa. Né? Programa, clicar no botão iniciar e no grupo para procurar tá? Adobe. Bom, eu vou apontar aqui para eles, então agora eles vão entender, ó. Então, eu estou falando dessa parte aqui, né, ó, Adobe Master Collection, abrindo o programa, ele vai trazer aquela tela, e aí, abrindo o programa,
selecionar a opção criar HTML, tá bom? Legal. Agora, acompanhe. Eu vou falar acompanhe na tela aqui, porque eu vou estar passando o mouse e falando devagar aqui, então, para que a pessoa consiga acompanhar na tela. Então, vamos lá, gente, ó. Fique. Siga. Acho que dá, né, gente? Vamos lá, então. Vou minimizar aqui agora, ó. Então, o que acontece? Se a sua tela estiver diferente da minha, você vai vir aqui no design, ó. Vai vir aqui no design, isso foi falado na aula passada, e a gente tem, então, a área de trabalho aqui. Então, eu tenho design, eu tenho dividir e eu tenho código, né? Então, qual é a diferença entre esses três elementos? Na prática, aqui, eu posso usar qualquer um deles. Aqui, o design, ele não mostra o código, eu posso colocar o conteúdo direto. Então, por exemplo, bem-vindo ao meu site, né? Aqui. E aí, aqui eu tenho no modo design, quando eu vou lá para o código, eu vejo que ele colocou bem-vindo ao meu site, né? Entre a tag e parágrafo, a tag parágrafo aqui, ó, tá bom? Então, eu tenho aqui toda aquela estrutura HTML padrão, né? Começando lá do tipo de documento, né? Indicando que é um documento HTML, começando para a parte do cabeçalho, que é o head. Aí a gente tem um body, e aí aqui dentro tem um site, tá vendo? A gente vai poder trabalhar com o código ou dividir. O dividir, ele vai mostrar a tela do design e a tela do código. Então, quando eu coloco aqui, né, ó, estamos criando nosso site. Iremos apresentar conteúdo sobre filmes, tá? Só um exemplo aqui, né? Tá bom? Então, reparem que à medida que eu digito o texto aqui, ele coloca aqui, ó, tá bom? De preferência, a gente vai ficar aqui trabalhando no design, tá bom? Então, lá no bloco de texto, eu vou colocar aqui para o pessoal, ó. Então, de preferência, né? Ó, preferência, vamos ficar no modo design, tá bom? Ok? Melhor. Vamos inserir conteúdo. Isso aqui. Página. Pessoal, então vamos lá, ó. Então aqui eu vou começar também vou iniciar a formatação. E nesse caso, ele irá acionar recursos CSS. Então, vamos lá, pessoal. Vou aqui agora minimizar novamente. Então, gente, aqui a primeira coisa que eu vou fazer é com relação ao bem-vindo ao meu site. Eu vou selecionar toda essa área aqui, ó, e eu vou colocar ela numa letra grande, que no HTML seria o headline, mas aqui eu vou utilizar recursos do CSS, ou então eu vou usar aqui em cima, tá bom? Para usar aqui em cima, eu tenho que fazer o seguinte, ó, eu tenho que pegar minha guia inserir aqui, né, ó, guia inserir. Caso você não esteja vendo a guia inserir, deixa eu só posicionar aqui melhor. Caso você não esteja vendo essa guia inserir aqui, ó, você vai procurar ela aqui, ó, janela inserir, tá vendo? Ó? Se eu desmarcar aqui, ó, ele vai sumir ali, ó, quer ver? Ó? Janela, né, ó, propriedades, janela inserir,
ele mostra ela de novo, tá vendo? Janela, inserir, aí sai o elemento comum aqui. Eu vou deixar janela, inserir, passo a ver esse elemento comum aqui, né? Passo a ver aqui o elemento comum. Essa telinha está atrapalhando um pouquinho, pessoal. Aqui, ó. Pronto, tirar aqui. Legal. Passo a ver aqui o elemento comum, ó, tá vendo? E aí aqui eu tenho uma série de recursos que eu posso utilizar, tá bom? Então, eu vou poder clicar aqui, né? Comum, escolher aqui vários tipos de formatação, tá vendo? Ó? Eu vou deixar no modo texto aqui, ó, e aí ele me traz aqui uma série de recursos de formatação de texto, tá vendo? Ó? Eu vou colocar aqui, ó, muda aqui, ó, para formulário, ele vai me trazer uma série de recursos de formulário. Isso aqui nós não vamos utilizar hoje, tá bom? Vai ser uma parte bem mais simples, tá bom? Então, eu vou clicar aqui, vou deixar no comum ou na parte de texto, que é o que eu vou usar com mais frequência. Agora que eu selecionei ali, ó, eu posso também aqui no meu lado esquerdo, aqui embaixo, mudar para o padrão HTML, onde eu vou poder fazer formatações HTML, e posso também já iniciar direto o uso do CSS aqui, mudando aqui, aí vocês vão perceber que assim que eu acionar algum tipo de formatação, ele vai acionar essa parte aqui, tá bom? Então, vamos deixar aqui, eu vou colocar para ele fazer um cabeçalho grande, ó, um headline 1, lembrando que eu estou no modo texto aqui, tá vendo? Ó? Então, clico no headline 1, ele acionou ele aqui no modo grande. Mas eu gostaria de centralizar essa parte aqui. Então, eu vou pedir para ele aqui em CSS, tá vendo? Então, eu mudei aqui para CSS e vou pedir para ele centralizar. Quando eu faço isso, ele vai criar uma regra CSS. Então, aqui a gente vai ter duas combinações, HTML com CSS. Toda vez que eu crio uma regra aqui, ele vai pedir um nome para ela. Eu vou colocar título, apenas título, tá bom? Poderia ser só uma letra. E vou dar para ele um OK. O que ele faz aqui é colocar no centro, tá vendo? Ele colocou aqui no centro, e isso ele fez através de uma regra, e essa regra tem um nome, que é o título. Quero trocar a cor. Eu seleciono aqui o bem-vindo. Nesse caso, observem aqui, gente, ó, eu vou clicar aqui, ó, quando eu clico aqui, ele seleciona toda a área. Então, eu vou repetir, ó, quando eu clico aqui embaixo no H1, ele seleciona toda a área, e aí aqui eu vou poder mudar a cor, ó, vermelho, tá vendo? Agora, estamos criando o nosso primeiro site, aqui eu vou criar, fazer os links, tá bom? Eu vou aqui, então, agora que eu inseri, formatei, título, criar os links, ação, página, tá bom? Ação de uma página, ação de uma página com pronto. Vamos fazer, então, vamos inserir aqui os links, tá ok? Inserir os links. Vamos lá. Minimizar aqui, ó. Eu vou fazer 3 links só, tá, pessoal? A página principal, que é ela mesma, né? Ó. Aí eu vou colocar aqui uma divisão. Eu vou usar aqui um tracinho na vertical. Esse tracinho aqui, pessoal, ele está perto da letra Z aqui no meu teclado. Não é a barra invertida, tá vendo? Ó? É o Shift Hyperline, tá bom? Hyperline aqui, que é um tracinho na vertical. Então, eu vou colocar Home, eu vou colocar filmes, né? Ó, filmes, lançamento, tá vendo? Ó? Vou colocar um Hyperline de novo. Aí eu vou colocar aqui, ó, filmes, né? Ó, filmes antigos, tá bom? E eu vou colocar aqui, filmes
colocar categoria. Assim a pessoa vai entrar aqui e vai escolher os filmes por categoria, tá bom? Ok? Legal. Nosso site, ó, estamos criando nosso site, iremos apresentar o conteúdo sobre os filmes. Podemos mudar aqui esse texto se vocês quiserem. Aqui eu posso colocar mais texto e colocar também imagem, tá bom? Então, eu vou colocar assim. Aqui em cima eu vou mudar esse texto, eu vou colocar assim. Estamos criando o nosso site, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar assim, ó. Neste site, né, ó, iremos, né, ó, apresentar, né, filmes e suas curiosidades. Gravação, né, e bilheteria, né? Bilheteria antigamente seria venda, né? Quanto que vendeu isso cinema. Hoje em dia a gente não tem mais isso. Mas gravação e bilheteria, ok? Né? Escolha, opção, o resto eu vou apagar, tá, pessoal? Apagando aqui, então, ó, vou deletar aqui. Vou deixar só os links, tá bom? Esse texto aqui eu também posso estar formatando ele. Repare que eu vou formatar ele aqui numa cor diferente, só para vocês verem, ó, vou selecionar esse texto e eu vou aplicar aqui uma cor azul. Veja bem que eu já estou no CSS aqui embaixo. Então, quando eu clicar aqui para ele aplicar uma cor azul, ó, aqui é a propriedade de cor, eu vou aplicar aqui na cor, ele vai criar uma nova regra para mim, tá? Porque se eu usar a mesma regra que eu criei anteriormente, que é a regra título, né, ó, ele iria colocar na cor vermelho, mas eu quero a cor azul. Então, eu vou colocar parágrafo 1, tá bom? E vou dar um OK aqui. Ele vai colocar o azul para mim. E se você observar aqui em regra-alvo, eu vou ter ó, a regra de título e a regra parágrafo 1. Nós não vamos mudar aqui por enquanto, então só estou criando as novas regras aqui, tá bom? Então, agora eu tenho o texto formatado. Agora a gente já tem aqui as palavras, não está funcionando ainda, tá bom? A gente vai salvar o nosso texto para ver, tá bom? Então, vamos salvar para ver como está o site, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou clicar em arquivo, salvar como, tá vendo? Eu vou salvar ele na minha área de trabalho, tá? Eu vou colocar aqui aula, tá bom? Turma de sábado, às 10h30. 10h30, tá bom? Legal, eu vou dar 2 cliques aqui, ó. Eu vou colocar o nome do meu site. A primeira página, como padrão, a gente coloca como index, tá bom, pessoal? E eu não preciso colocar ponto HTML, porque o Dreamweaver vai fazer isso automaticamente para mim. Então, apenas eu vou colocar index aqui. Eu vou colocar salvar, e ele já salvou. O Dreamweaver permite, então, aqui na opção arquivo, que eu consiga visualizar no navegador. Ó. Eu vou colocar aqui no Internet Explorer, e ele vai mostrar para mim como é que está ficando meu site. Tá vendo? Ó? Reparem que eu tenho aqui ó, os links, mas eles não funcionam, não são links, na verdade, ainda. Né? Ó. Então, quando a gente clica aqui, ó, nada acontece, tá bom? Eu vou agora, para concluir a nossa apresentação, eu vou inserir uma imagem e eu vou criar 2 links, o filme e filmes antigos, tá bom? E o home ele vai voltar para a página principal mesmo, que é ela mesmo, tá? Então, eu vou minimizar aqui, eu vou criar os links. Para me criar o link filme lançamentos, eu tenho que ter um novo arquivo. Então, eu vou em arquivo, novo, né, ó, e vou colocar aqui, chamar padrão HTML, criar, e agora eu vou salvar esse arquivo logo de cara. Ó. Eu vou chamar ele
Aqui eu tenho uma primeira guia index e aqui é um novo arquivo, né? Eu vou chamar o arquivo chamado filmes lançamentos, tá bom? Então, gente, ó, aqui no novo documento, eu vou salvar ele, ó, arquivo, salvar como, né? Ó, dentro da minha pasta, eu vou colocar filmes lançamento. Aqui é importante que seja tudo junto, tá, gente? Não tem espaço, lançamento. Vou salvar. Pronto. Eu vou trazer o título para cá, então, esse bem-vindo ao meu site aqui, eu vou colocar aqui, página, ó, filmes, lançamentos, tá bom? Vou dar Enter aqui, eu vou colocar aqui o título, lembra lá do título? Eu poderia colocar o título aqui, teria que criar a regra novamente, ou importar ela. No nosso caso aqui, eu vou criar ela novamente, na próxima aula a gente vê como importa isso. Eu vou chamar aqui o H1, tá? E eu vou aplicar nela aqui a cor vermelha e vou também, ó, centralizar. Eu vou colocar aqui título 2. Lembrando que ele está criando uma regra nesse documento aqui, nesse arquivo, tá, pessoal? Daria para me trazer do outro arquivo, mas a gente vai ver isso numa outra aula. Está aqui. Aqui eu teria que ter os mesmos menus, eu posso fazer isso, ó. Lembrando, eu estou em filmes de lançamento, vou em index, eu posso selecionar tudo isso daqui, né? Ó, Ctrl C, trago para cá, Ctrl V, dou Enter, tá bem? Ok? Vou salvar de novo, salvar, tá bom? Mas ainda não criei link. Então, vou voltar para o index, ok? Então, vamos lá, para quem está acompanhando no texto, ó. Agora já criei o arquivo, né? Página, certo? Página. Vamos fazer o link. Repare, vou para a página index, né? Selecionar a palavra, linkar com o segundo, arquivo, tá bom? Que é filmes lançamento. Tá? Vamos lá, gente, ó. Rapidinho agora, pessoal, como que é, ó? Seleciona a palavra ou o texto, né, ó? Seleciona a palavra ou o texto, tá vendo? Repare que eu estou em index.html. Eu vou vir aqui, ó, na parte do HTML, tá? Ó. Então, se tiver em CSS, clica no HTML. Clicando no HTML, você vai ver essa linha aqui, ó. Aqui, você pode buscar o arquivo, né, ó, procurar o arquivo, ou podemos, né, ó, digitar o nome, certo? Mas para isso tem que ser certinho. Então, eu vou pedir para vocês procurarem aqui, ó, tá bom? Então, vamos procurar. Clico aqui, eu vou lá dentro da minha pastinha, a aula Dreamweaver, já estou nela, tenho 2 arquivos, vou escolher o filmes lançamento. Vou clicar no OK, e ele já marcou como um link, ó. Quando você colocar o cursor aqui, ele colocou o âncora, e se você observar, ele já ligou com a palavra. Vou salvar o arquivo, repare que ele tem um asterisco aqui, ó, dizendo que não foi salvo. Eu vou dar um arquivo salvar. Então, agora, quando eu peço para ele executar esse arquivo aqui, ó, eu vou ter aqui, ó, filme lançamento, que ele me traz para a página filmes lançamento. Quero voltar para a página principal, eu tenho que ligar o home com a página principal. Então, vamos fazer isso lá no Dreamweaver, ó. No Dreamweaver é assim, ó. Volto para o filmes lançamento agora, né, ó. Seleciono a palavra home, e essa daqui eu vou ligar com o index. Nesse caso, volta aqui embaixo para o HTML, clica aqui e procura o index, ó, com
Está aqui o index, dou OK, ele já ligou, né? Quando eu coloco o cursor aqui, ele já ligou, e aí eu preciso salvar. Tem um asterisco aqui, ó. Vamos salvar. Arquivo salvar. Vamos ver se funciona, ó. Sempre, pessoal, inicie pelo index, tá bom? É melhor, ó. Arquivo, visualizar no navegador, Internet Explorer. Então, vamos lá, ó. Eu vou para a página principal, né? Estou na página principal. Home, filmes de lançamento. Home, filmes de lançamento. É claro que a gente ainda vai trabalhar essa questão de formatação, então você vê que o site ainda não está com aparência legal, tá bom? Ok. Para concluir essa atividade aqui, pessoal, na minha página principal aqui, ó, então no Home, eu vou colocar uma imagem aqui de filme, tá bom? Então, lá no Dreamweaver, ó, eu vou na página do Index e aqui eu vou colocar uma imagem. Para isso, tem duas formas de fazer isso. Eu vou aqui no Inserir Imagem, tá bom? Ou você pode também ir aqui nesse Inserir, selecionar aqui na setinha o Comum, tá vendo? E você tem aqui o atalho para colocar uma imagem, tá bom? Ó, descer aqui, ó, você tem um atalho para colocar a imagem. Tanto faz, tanto por aqui como por aqui, ó, inserir imagem é a mesma coisa. Inserir imagem, né, ó, vou buscar a imagem lá na minha pastinha imagens, vou entrar dentro da pasta diversas. No meu caso aqui, eu tenho uma pasta chamada filmes, tá? Eu vou pegar aqui um filme aqui, ok, ó. Então tá aqui. Vou pegar do Homem-Aranha, vou pegar essa imagem e vou dar um ok. Ele pede que eu coloque aqui um texto, caso a imagem não possa ser exibida pelo navegador. Eu vou colocar Homem-Aranha, né? Ó, tá bom? Um link, caso eu queira ligar essa imagem com outra página, eu vou pular essa parte e vou dar um OK. Ó. Ele automaticamente traz para mim o arquivo em tamanho natural, tá bom? E aí eu vou diminuir esse arquivo. Para diminuir esse arquivo, é bastante simples, ó. Eu preciso clicar nele, tá bom? E aí eu tenho que ter acesso aqui às áreas dele, né? As bordas nele, para eu poder diminuir. Se você tiver com dificuldade de chegar até nessa área, você pode vir aqui no zoom, aqui, ó, diminuir aqui para você poder chegar até ela, ó. Então, agora eu tenho ela aqui, ó, e eu vou fechar aqui, ó. Vou fechar aqui, ó. Reparem que eu dei um zoom aqui de 50%, gente, ó. Então, essa imagem eu quero ela mais ou menos desse tamanho, tá bom? Vou voltar aqui no meu zoom 100%, ó. Normal. Agora está aqui meu site, ó. E aí eu tenho essa página aqui. Posso subir um pouco mais a imagem aqui. Legal. Salvando aqui, arquivo salvar. E quando eu pedir para ele mostrar essa página no meu navegador, o que eu vou ter agora é uma imagem também no meu site. Ó. Então, eu também tenho uma imagem aqui. E aí eu já tenho, então. E eu coloquei ela na parte dos... isso, ó, na parte principal, né? Então, quando eu clico em filmes lançamento, a imagem não aparece, porque ela está naquele outro arquivo. E quando eu voltar para o Home, ela aparece lá, tá bom? Gente, ó, essa parte aqui foi rápida, eu vou finalizar aqui. Eu vou pedir para vocês, entre vocês, né, a procurar ajudar o outro, no sentido de vocês conseguirem desenvolver em aula essa parte de colocar um conteúdo, um texto simples, iniciar uma formatação, tá bom? Fazendo a utilização do CSS aqui, e também fazer o link, tá? Vou pedir para vocês procurarem aí ajudar o outro, para que vocês consigam fazer o link e inserir a imagem. A atividade, eu falei que iria deixar uma atividade para vocês, a atividade que eu vou deixar é justamente essa. Eu vou pedir que cada aluno, tá, ó, cada um faça um exemplo aí, um modelo, tá bom? Para criar, né, ó, um site, tá? Mesmo que seja bem simples, tá? Ó, criar um site, tá? Com 3 links, tá bom? Você vai inventar aí, né, os links, página... no meu caso aqui, vocês viram que eu coloquei filmes de lançamento, filmes antigos, né? Você pode criar um site que você fale sobre, por exemplo, imobiliária, sobre uma academia, sobre uma agência de publicidade, tá bom? Sobre um escritório de design, né? Que trabalha com artes, tá ok?
Então, enfim, procure criar um site simples, que tenha um título, um conteúdo, e que tenha 3 links, né? Faça as ligações. E procure também, pelo menos, inserir 1 ou 2 imagens, tá bom? Procure inserir 1 ou 2 imagens. Gente, ó, terminou essa atividade, grava na sua pasta da rede, ok? E aí finalizamos a tarefa, tá bom? Ok? Então, quem tiver dificuldade, eu vou pedir que olhe para o colega, né? Não tem problema, peça ajuda para ele se necessário, tá bom? E vou pedir que o colega aí, que já tem e já conseguiu assimilar essa parte, procure orientar aí quem está com mais dificuldade em sala de aula, tá bom? Na semana que vem eu estarei com vocês. Obrigado, pessoal. Vou fechar aqui a gravação, tá bom? Então, até mais aí. Um abraço a todos, tá bom?